40 anos. 40 anos da minha vida dedicados a um homem que, numa tarde qualquer de sábado, olhou para mim com um desprezo que eu nunca tinha visto naqueles olhos e gritou: "Tô cansado de te sustentar por 40 anos. A partir de hoje você se vira. Cada centavo do que gastar sai do seu bolso." Eu fiquei ali, parada na cozinha, com as mãos molhadas da louça que estava lavando, sentindo o chão fugir debaixo dos meus pés. 40 anos reduzidos a isso. 40 anos transformados em fardo, como se tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha sido, valesse menos que nada. E o pior, ele falou aquilo com tanta convicção, com tanta certeza de que eu não tinha opção, que eu não tinha saída, que eu simplesmente teria que engolir e aceitar. Eu não chorei na hora. Não consegui. Fiquei em silêncio, olhando para ele sair da cozinha como se nada tivesse acontecido, como se acabasse de comentar sobre o tempo ou sobre o jogo de futebol. E eu ali, com 62 anos nas costas, me perguntando como tinha chegado naquele ponto. Mas sabe o que é engraçado? No domingo seguinte, a mãe dele veio almoçar. Dona Conceição sempre vinha aos domingos. Era tradição. E quando ela entrou na cozinha e viu aquela mesa, ou melhor, viu o que não tinha naquela mesa, ela parou. Ficou parada ali na porta, olhando, e depois virou para ele com uma expressão que eu nunca vou esquecer. E disse, bem devagar, deixando cada palavra pesar: "Você não faz ideia do que acabou de perder." E saiu. Pegou a bolsa dela e foi embora sem almoçar. Foi naquele momento, vendo a cara de confusão do meu marido, que eu soube que algo tinha mudado. Algo dentro de mim tinha acordado. Olha, se você está me ouvindo agora, de onde quer que seja, da sua casa, do trabalho, no trânsito ou fazendo suas tarefas, eu te convido a ficar comigo até o final dessa história. Se inscreve aí no canal, porque o que eu tenho para contar vai mexer com você, eu garanto. E não é só a minha história, não. É a história de muitas de nós. Então fica comigo, compartilha de onde você está me ouvindo e vamos juntas nessa. Meu nome é Marlene, tenho 62 anos e durante 40 anos eu fui a esposa perfeita. A esposa que acordava às 5 da manhã para fazer o café do jeito que ele gostava. A esposa que passou e preparou a roupa dele todos os dias durante 4 décadas. A esposa que criou 3 filhos praticamente sozinha, porque ele sempre estava ocupado demais com o trabalho, com os amigos, com o futebol, com tudo menos com a família. Eu conheci o Reinaldo quando eu tinha 22 anos. Eu trabalhava numa loja de tecidos no centro de São Paulo, na rua 25 de Março. Ele entrou lá um dia procurando um presente para a mãe dele, completamente perdido no meio daqueles rolos de tecido. Eu ajudei ele, a gente conversou. Ele me achou graciosa. 3 meses depois, a gente estava noivo. 6 meses depois, casados. Era 1983. Eu era jovem, sonhadora. Acreditava naquele conto de fadas que nos vendiam. Casar, ter filhos, cuidar da casa, ser a rainha do lar. E eu mergulhei de cabeça nisso. Quando a gente casou, eu larguei o emprego. Ele insistiu. Dizia que mulher dele não precisava trabalhar fora, que ele ia dar conta de tudo. E eu, ingênua, achei aquilo romântico. Achei que era sinal de que ele me amava, de que queria me proteger. Não enxerguei a armadilha que estava sendo montada. Não vi que cada dia que passava sem eu ter minha independência financeira era mais uma corrente sendo colocada em volta de mim. Os primeiros anos foram bons, não vou mentir. A gente morava num apartamento pequeno em Santo Amaro. O Reinaldo trabalhava numa metalúrgica, ganhava razoavelmente bem. Eu cuidava da casa, fazia aqueles almoços de domingo que a família toda vinha, salgadinho frito, bolo, tudo caprichado. Quando o Lucas nasceu, em 1985, eu me realizei. Virei mãe. 2 anos depois veio a Patrícia. E em 1990, o caçula, o Rafael. 3 filhos, uma casa que mesmo pequena eu mantinha impecável, um marido que chegava do trabalho e encontrava tudo pronto. Comida quentinha, roupa lavada e passada, filhos limpos e bem cuidados. Mas sabe aquela história de que a gente não vê as coisas mudando quando a mudança é lenta? Foi assim. O Reinaldo foi ficando mais distante, mais crítico. Sempre tinha algo errado. A comida estava sem sal,
ou salgada demais. A casa não estava limpa o suficiente. As crianças faziam barulho. Eu estava gorda. Eu estava mal arrumada. Eu não me cuidava. Sendo que eu passava o dia inteiro correndo atrás de 3 crianças pequenas, limpando, cozinhando, lavando, passando. Quando eu ia ter tempo para me cuidar? Quando eu ia ter dinheiro para me cuidar, se cada centavo que eu precisava, eu tinha que pedir para ele. E pedir dinheiro, minha filha, foi se tornando cada vez mais humilhante. No começo ele dava sem questionar. Depois começou a perguntar para que eu queria. Depois começou a questionar se eu realmente precisava. Depois começou a negar. Eu me lembro de uma vez, os meninos já estavam na escola, a Patrícia devia ter uns 10 anos, eu precisava comprar um material escolar que tinha ficado faltando. Eu pedi o dinheiro para ele. Ele olhou para mim e disse: "Você não sabe administrar nada. Eu te dei dinheiro semana passada." Eu expliquei que aquele dinheiro tinha ido para o mercado, para o gás, para a conta de luz que tinha vindo mais alta. Ele jogou umas moedas em cima da mesa e disse: "Se vira." Mas eu me virava. Sempre me virei. Aprendi a economizar em tudo. Comprava o osso no açougue para fazer sopa. Esperava as promoções no mercado. Consertava a roupa dos meninos ao invés de comprar nova. Cortava meu próprio cabelo. Não me lembro da última vez que comprei uma roupa para mim antes dessa história toda acontecer. Tudo era para os filhos, para casa, para o Reinaldo. Eu era sempre a última. Sempre. E ele foi prosperando no trabalho. Foi subindo de cargo, ganhando mais. A gente saiu do apartamento pequeno e foi para uma casa em Interlagos. Casa com quintal, 3 quartos, churrasqueira. Ele comprou um carro novo. Começou a sair mais com os amigos. Churrasco aqui, cerveja ali, jogo de futebol. E eu em casa, sempre em casa, cuidando de tudo. Os meninos cresceram. Foram para a faculdade. O Lucas se formou em engenharia. A Patrícia em administração, o Rafael em direito. Todos bem encaminhados, graças a Deus. E graças a mim também, que ficava até tarde ajudando com trabalho, que acordava cedo para fazer um café reforçado em época de prova, que abria mão de tudo para que eles tivessem o melhor. Mas o Reinaldo não via nada disso. Para ele, quem sustentava a casa era ele, só ele, como se a comida se fizesse sozinha. Como se a casa se limpasse sozinha, como se os filhos se criassem sozinhos. Eu era invisível. 40 anos sendo invisível. E as coisas foram piorando. Depois que os filhos saíram de casa, cada um para o seu canto, a casa ficou vazia. E ficou muito claro que não sobrava nada entre eu e o Reinaldo. A gente não conversava. A gente não tinha assunto. Ele chegava do trabalho, sentava na frente da televisão, jantava o que eu fazia e ia dormir. Final de semana era isso, televisão e cerveja. Às vezes nem me olhava direito. Eu comecei a me sentir como um móvel velho da casa. Tá ali, cumpre sua função, mas ninguém repara, ninguém dá valor. E quando eu tentava conversar, quando eu tentava sugerir a gente fazer algo diferente, sair, viajar, ele revirava os olhos. Viajar? Com que dinheiro? Você acha que dinheiro nasce em árvore? Sendo que eu via ele saindo com os amigos, gastando em churrasco, em bebida, em jogo. Teve uma época que eu pensei em trabalhar. Os filhos já estavam criados, eu tinha tempo. Falei com ele sobre isso. Nossa, a reação. Você vai trabalhar em quê, Marlene? Você não tem experiência em nada. Você vai passar vergonha. Fica quieta em casa que é melhor. E eu fiquei. Fiquei quieta. Fiquei na minha. Fui me apagando cada vez mais. Até que chegou aquele sábado, o dia em que tudo mudou. A gente tinha discutido porque eu comentei que precisava comprar umas coisas para casa. Toalhas novas, as nossas estavam todas poídas, uns panos de prato. Ele explodiu. Começou a gritar que eu só sabia gastar, que ele estava cansado, que não aguentava mais me sustentar. E aí veio aquela frase que eu contei no começo. Tô cansado de te sustentar por 40 anos. A partir de hoje você se vira. Cada centavo do que gastar sai do seu bolso. Eu fiquei em choque. Mas sabe de uma coisa? Uma parte de mim, uma parte bem pequena lá no fundo, deu uma risadinha. Porque ele não fazia ideia. Não fazia a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Então chegou o domingo. Domingo era sagrado lá em casa. Dona Conceição, mãe do Reinaldo,
sempre vinha almoçar. Sempre. Desde que a gente casou. E eu sempre fazia questão de preparar tudo com o maior capricho. Assava uma carne, fazia farofa, vinagrete, arroz soltinho, feijão temperado, uma salada bonita. Fazia pudim de sobremesa, que era o preferido dela. A mesa ficava farta, bonita, cheirosa. A casa inteira ficava com aquele cheiro de comida caseira que abraça a gente. Só que naquele domingo, pela primeira vez em 40 anos, eu não fiz nada. Nada mesmo. Levantei na hora que eu quis, tomei meu café com calma, fiquei lendo um livro na sala. O Reinaldo apareceu lá pelo meio da manhã, vindo da rua. Tinha ido no bar encontrar os amigos. Achou estranho o silêncio da cozinha, mas não falou nada. Quando deu meio-dia, a campainha tocou. Era a Dona Conceição. Ela entrou com aquele sorriso que ela sempre tinha, cumprimentou a gente e foi direto para a cozinha, como sempre fazia, para me ajudar a colocar a comida na mesa. Eu estava sentada na sala. Ouvi o silêncio dela. Aquele silêncio de quem abriu a porta e não encontrou o que esperava. Ela voltou para a sala, devagar, olhou para mim, olhou para o filho dela e perguntou com aquela voz calma dela: "Não vai ter almoço hoje?" Eu respirei fundo e disse também com calma: "Não, Dona Conceição, não vai ter." Ela franziu a testa. "Por quê? Você está doente?" Eu sorri, um sorriso pequenininho. "Não, eu estou bem. Mas o Reinaldo decidiu que a partir de agora eu preciso me virar sozinha. Então, achei melhor começar a me virar de verdade. E isso significa que eu não vou mais gastar o meu dinheiro com o almoço de domingo." O Reinaldo ficou vermelho, levantou da poltrona. "Marlene, não começa." Mas a Dona Conceição levantou a mão, mandando ele ficar quieto. "Que história é essa, Reinaldo?" Ele começou a gaguejar, a tentar explicar, a dizer que tinha sido sem querer, que tinha falado no calor do momento. Mas a mãe dele não quis ouvir. Ela foi até a cozinha. Ficou lá parada, olhando para aquela cozinha vazia, sem panela no fogo, sem nada. Voltou, pegou a bolsa dela e olhou para o filho com uma decepção tão profunda que até eu senti. E disse aquelas palavras que eu já contei: "Você não faz ideia do que acabou de perder." E foi embora. O Reinaldo ficou lá, parado, sem entender direito o que tinha acontecido. Olhou para mim como se esperasse que eu fosse atrás da Dona Conceição, que eu fosse consertar aquilo. Mas eu não me mexi. Peguei meu livro de novo e continuei lendo. Ele resmungou alguma coisa, pegou a chave do carro e saiu. Voltou horas depois com uma marmita de restaurante. Naquela noite, deitada na cama, eu fiquei pensando na fala da Dona Conceição. "Você não faz ideia do que acabou de perder." E era verdade. Ele não fazia mesmo. Não fazia ideia de quantas coisas ele tinha perdido naquele momento. Mas não era só o almoço de domingo, não. Era muito mais que isso. E nos próximos dias, ele ia começar a entender. Aos poucos. Porque eu tinha tomado uma decisão. Pela primeira vez em 40 anos, eu ia colocar eu mesma em primeiro lugar. E isso ia mudar tudo. Segunda-feira amanheceu. O despertador do Reinaldo tocou às 6, como sempre. Ele desligou, virou para o lado, esperou. Esperou aquele cheirinho de café fresco vindo da cozinha. Esperou eu aparecer na porta do quarto, avisando que o café estava pronto. Nada. 10 minutos se passaram. 15. Meia hora. Ele levantou, meio zonzo ainda, e foi até a cozinha. Eu estava lá, sentada na mesa, tomando meu café. Só o meu. Uma xícara pequenininha, um pão torrado, uma frutinha. Ele olhou para mim, olhou para o fogão desligado, olhou de novo para mim. "Você não fez café?" Eu dei um golinho na minha xícara. "Fiz, o meu." Ele ficou parado ali, processando. "E o meu?" Eu sorri. "Você disse que cada centavo do que eu gastar sai do meu bolso. Então estou gastando só comigo. Se você quer café, a cozinha é essa mesma. Fique à vontade." A cara dele foi um poema. Confusão, raiva, incredulidade, tudo junto. Ele abriu a boca para falar alguma coisa, mas fechou. Saiu resmungando. Eu ouvi ele mexendo nos armários, sem saber direito onde ficava cada coisa.
Fazia 40 anos que eu cuidava daquela cozinha e ele nunca tinha prestado atenção em nada. Não sabia onde ficava o pó de café. Não sabia onde estava o coador. Não sabia nem acender o fogão direito. Acabou pegando o carro e indo no padaria comprar um café. Atrasado para o trabalho. Quando ele saiu, eu respirei fundo. Meu coração estava acelerado. Não era fácil, não. Fazer isso depois de uma vida inteira sendo de um jeito. Mas era necessário. E tinha mais. Muito mais. Naquele dia, eu liguei para Dona Conceição. A gente tinha criado uma relação boa ao longo dos anos. Ela sempre foi justa comigo, dentro do possível. Sabia que o filho dela não era fácil. Dona Conceição, eu disse, a senhora tem tempo para a gente tomar um café? Ela topou na hora. A gente se encontrou numa padaria perto da casa dela, em Moema. Sentamos, pedimos café, bolo, e eu contei tudo. Não só da explosão do sábado, mas de tudo. De todos aqueles anos de humilhação. De todos os pedidos de dinheiro que viravam interrogatório. De todas as vezes que eu me senti pequena, invisível, sem valor. Ela me ouviu em silêncio, com os olhos rasos d'água. Quando eu terminei, ela segurou minha mão e disse: Marlene, eu sabia que meu filho não era o marido perfeito. Mas eu não imaginava que era tão ruim assim. Me desculpa. Desculpa eu não ter percebido, não ter feito nada. Eu apertei a mão dela de volta. A culpa não é da senhora. A culpa é de quem escolheu tratar assim a pessoa que dedicou a vida inteira para ele. Aí ela ficou me olhando, séria. O que você vai fazer, Marlene? Eu respirei fundo. Era hora de contar. Era hora de começar a mostrar as cartas que eu tinha guardadas por tanto tempo. Dona Conceição, tem uma coisa que nem o Reinaldo sabe, nem ninguém da família sabe. Ela arregalou os olhos. E eu contei. A minha mãe tinha falecido fazia 10 anos. Ela morava em Mogi das Cruzes, numa casinha simples que ela e meu pai tinham comprado quando eram jovens. Meu pai já tinha morrido fazia tempo. Quando minha mãe se foi, a casa ficou para mim. Era filha única. Mas eu nunca contei pro Reinaldo. Simplesmente não contei. Deixei a casa lá, alugada. Um casal de aposentados morava lá, pagava o aluguel direitinho todo mês. O dinheiro caía numa conta que eu tinha aberto sem o Reinaldo saber. Uma conta só minha. Durante 10 anos, aquele dinheiro foi se acumulando. Eu não gastava. Só deixava lá, guardado. Era meu segredo, minha garantia, meu plano de fuga, caso um dia eu precisasse. E além da casa, tinha mais. Minha mãe tinha deixado umas economias. Não era fortuna, mas era um dinheiro bom. Tudo guardado, tudo só meu. Quando eu contei isso para Dona Conceição, ela arregalou os olhos. Marlene, mas por que você nunca falou nada? Eu dei de ombros. Porque eu tinha medo. Medo do Reinaldo tomar conta de tudo. Medo de perder minha única segurança. E hoje eu vejo que fiz bem. Porque agora eu vou precisar desse dinheiro. Ela concordou com a cabeça, pensativa. Você vai se separar dele. Eu olhei pela janela, vendo as pessoas passando na rua, cada uma com sua vida, seus problemas, suas histórias. Eu ainda não sei, Dona Conceição, mas eu sei que não vou continuar vivendo como eu vivia. Isso eu sei. Os dias foram passando, e a cada dia o Reinaldo ia percebendo as mudanças. Chegava em casa e não tinha comida pronta. E o jantar? Ele perguntava. Fiz o meu, já comi, eu respondia. E o meu? Você disse que não ia mais me sustentar. Então achei justo você também não me sustentar. Cada um cuida de si agora. Ele ficava roxo de raiva, mas não sabia o que dizer, porque tinha sido ele mesmo que tinha colocado aquelas regras. Agora eu só estava seguindo. A casa começou a ficar bagunçada, porque eu parei de limpar tudo. Limpava meu quarto, meu banheiro, a cozinha quando eu usava. O resto? Problema dele. As roupas dele começaram a se acumular. Marlene, você não vai lavar minha roupa? Vou não, lavo a minha. A sua você lava ou leva na lavanderia. Com o seu dinheiro, claro. Ele não sabia nem separar roupa branca de colorida. Acabou estragando 2 camisas sociais na primeira tentativa de lavar. Ficou ainda mais irritado. Mas o pior para ele foi quando acabou a comida caseira.
O homem estava acostumado a comer bem. 40 anos comendo minha comida, sempre temperada do jeito que ele gostava. Agora tinha que se virar com marmita de restaurante, com lanche, com miojo. Emagreceu 3 quilos na primeira semana. Ficou com a aparência cansada, abatida, e era visível. Os colegas de trabalho comentavam: Reinaldo, você tá bem? Tá com uma cara acabada. E ele não podia falar a verdade, né? Não podia falar que a mulher tinha parado de cuidar dele porque ele mesmo tinha mandado ela se virar sozinha. Ia ficar feio para ele. Teve um dia que ele tentou uma abordagem diferente. Chegou em casa com florzinhas. Aquelas rosas baratas de posto de gasolina. Chegou com um sorriso amarelo. Oi, meu bem, trouxe uma flor para você. Eu olhei para as flores. Olhei para ele. Peguei as flores e coloquei num vaso com água. Obrigada. E voltei para o que eu estava fazendo, que era assistir minha novela. Ele ficou parado ali, esperando eu fazer alguma coisa. Esperando eu derreter, perdoar, voltar ao normal. Mas eu não voltei. Tá com fome? Ele arriscou. Não, já jantei. Ele foi até a cozinha, olhou a geladeira vazia dele e pediu uma pizza no aplicativo. As semanas foram passando. 1 mês, 2 meses. Nesse meio tempo, eu comecei a cuidar de mim. Fui no salão pela primeira vez em anos. Cortei o cabelo, fiz luzes, fiz as unhas, comprei umas roupas novas. Nada muito caro, mas bonitinho, que me caía bem. Comecei a sair. Ia no cinema com umas amigas que eu tinha meio que abandonado durante todos aqueles anos. Ia em cafés. Ia caminhar na praça. Me sentia viva de novo. E tudo com meu dinheiro. O dinheiro que o Reinaldo não sabia que eu tinha. Os filhos começaram a perceber que tinha algo errado. O Lucas ligou um dia. Mãe, o pai falou que vocês estão meio estranhos. Aconteceu alguma coisa? Eu respirei fundo. Não queria colocar os filhos no meio, mas também não ia mentir. Filho, seu pai decidiu que depois de 40 anos ele não quer mais me sustentar. Então, estou respeitando a decisão dele e me virando sozinha. Silêncio do outro lado. Como assim, mãe? Ele falou isso? Falou, gritado inclusive. Mais silêncio. Mãe, eu preciso conversar com ele. Você faz o que achar melhor, filho, mas isso é entre eu e ele. A Patrícia ligou 2 dias depois, furiosa. Mãe, que história é essa? Conversei com o Lucas. O pai ficou maluco? Eu dei uma risada cansada. Não, filha, ele só mostrou o que sempre foi. Só que antes eu aceitava quieta. Ela ficou brava. Disse que ia falar com o pai. E falou. Pelo que eu soube depois, ela deu uma bronca nele. Disse que ele era um machista, um ingrato, que não dava valor para a mãe. Ele tentou se justificar. Disse que tinha falado sem pensar, que tinha sido num momento de raiva. Mas o estrago já estava feito. O Rafael, o caçula, que sempre foi mais tranquilo, mais diplomata, tentou fazer as pazes. Chamou eu e o pai para jantar num restaurante. Achava que a gente ia conversar, se entender, resolver. A gente foi. Sentamos os 3. O Rafael começou. Pai, mãe, vocês precisam conversar. Resolver isso. A família não pode ficar assim. O Reinaldo olhou para mim, esperando que eu falasse primeiro. Eu fiquei quieta. Aí ele limpou a garganta. Marlene, eu sei que falei umas coisas erradas. Eu estava nervoso, estava estressado com o trabalho. Não era para ser levado a sério. Eu olhei bem nos olhos dele. 40 anos, Reinaldo. Você disse que estava cansado de me sustentar por 40 anos. Isso não é coisa que se fala no calor do momento. Isso vem de dentro. É o que você realmente pensa. Ele balançou a cabeça. Não é não. Eu só. Eu levantei a mão, interrompendo. Você só mostrou o que sempre achou. Que tudo que eu fiz durante todos esses anos não valia nada. Que cuidar da casa, dos filhos, de você, não era trabalho. Não era contribuição. Eu era um peso, um fardo, alguém que você sustentava. O Rafael estava desconfortável. Mãe, pai, vamos tentar. Mas eu continuei, porque precisava colocar aquilo para fora. Reinaldo, você sabe quantas fraldas eu troquei? Quantas madrugadas eu passei acordada com criança doente? Quantos almoços de domingo eu fiz? Quantas camisas eu passei?
Quantas vezes eu deixei de fazer o que eu queria para fazer o que você ou as crianças precisavam? Ele estava vermelho. Marlene, você tá fazendo drama. E foi aí que eu vi que não tinha jeito, que ele nunca ia entender, que para ele eu realmente nunca tinha tido valor. Não é drama, Reinaldo, é a verdade. E sabe de uma coisa? Eu cansei. Cansei de ser invisível, cansei de não valer nada. Levantei da mesa, peguei minha bolsa. Rafael, meu filho, obrigada por tentar, mas não tenho o que resolver aqui. E saí. Naquela noite eu tomei uma decisão. Ia me separar. Não dava mais. Não tinha mais amor. Não tinha mais respeito. Não tinha mais nada. Só tinha mágoa, decepção e um cansaço profundo de fingir que estava tudo bem. No dia seguinte, liguei para uma advogada. Uma advogada que uma amiga minha tinha me indicado, especializada em divórcio. Doutora Fernanda. Marquei uma consulta. Fui lá, contei tudo. Ela me ouviu com atenção e disse: Marlene, você tem direito à metade de tudo. Tudo que foi construído durante o casamento é seu por direito. Eu concordei com a cabeça. Eu sei, mas eu quero mais que isso. Eu quero que ele entenda o que perdeu. Ela sorriu. Entendo. Vamos fazer diferente, então. A gente montou uma estratégia. Primeiro, a gente ia fazer um levantamento de todos os bens. A casa, o carro, as economias dele, o plano de previdência, tudo. Depois, a gente ia apresentar o pedido de divórcio. Mas antes disso, eu ia fazer mais uma coisa. Eu ia mostrar para o Reinaldo exatamente o valor do que eu fazia. Em dinheiro. Porque era a única linguagem que ele entendia. Passei uma semana fazendo contas, pesquisando quanto custava cada serviço que eu prestava de graça. Faxineira, 3 vezes por semana, dava tanto por mês. Cozinheira, tantos reais. Lavadeira, passadeira, personal organizer, cuidadora, tudo. Coloquei tudo numa planilha. 40 anos de trabalho não pago. Quando eu terminei de somar, eu mesma me assustei. Dava uma fortuna que ele tinha economizado porque tinha eu fazendo tudo de graça. Imprimi aquela planilha, coloquei numa pasta bonita e deixei em cima da cama dele, num dia que eu sabia que ele ia chegar cedo do trabalho. Dentro da pasta, junto com a planilha, coloquei uma carta. Uma carta que eu escrevi à mão, com calma, com cuidado. Dizia assim: Reinaldo, durante 40 anos você achou que me sustentava, mas a verdade é que quem sustentava essa casa, essa família, era eu. Com meu trabalho, minha dedicação, meu amor. Você nunca deu valor para isso porque para você, se não vem com contra-cheque, não é trabalho. Então resolvi fazer uma conta. Está tudo aqui nessa planilha. Quanto custaria para você pagar por todos os serviços que eu prestei de graça durante todos esses anos? Dá uma olhada, com calma. E depois, se ainda achar que estava me sustentando, a gente conversa. Marlene. Ele chegou, viu a pasta, leu a carta, olhou a planilha. Eu estava na sala lendo. Ouvi ele soltar um palavrão baixinho. Ficou lá no quarto um tempão. Quando saiu, estava pálido. Veio até a sala. Marlene, isso aqui. Você não está falando sério. Eu levantei os olhos do livro. Estou sim. Cada número ali é real. Pesquisei os valores de mercado. É quanto você teria que pagar se contratasse pessoas para fazer o que eu fazia. Ele sentou no sofá com a pasta nas mãos. Ficou olhando para a planilha, incrédulo. Mas é muito dinheiro. Eu sorri, sem alegria. Pois é, muito dinheiro que você economizou nas minhas costas, enquanto me tratava como se eu fosse um peso. Ele ficou sem palavras. Pela primeira vez, acho que pela primeira vez em 40 anos, ele ficou sem palavras. E eu continuei. Amanhã você vai receber uma visita de uma advogada. Ela vai trazer os papéis do divórcio. Eu quero me separar, Reinaldo. Não dá mais. Não quero mais viver assim. Ele arregalou os olhos. Divórcio? Marlene, não precisa disso. A gente pode conversar, pode. Eu balancei a cabeça. Não pode, não. Já passou da hora. Eu já tomei minha decisão. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Eu ouvi ele se revirando na cama, levantando, andando pela casa. De manhã, estava acabado. Mas não teve tempo para drama.
porque às 9 horas em ponto, a doutora Fernanda tocou a campainha. Eu abri. Ela entrou, cumprimentou a gente e colocou os papéis em cima da mesa. Esses são os papéis do divórcio. Marlene está pedindo a separação de bens de acordo com o regime de comunhão parcial. Ela tem direito a 50% de tudo que foi adquirido durante o casamento. A casa, o carro, as economias, o plano de previdência. O Reinaldo estava em choque. Mas, a casa... Eu paguei a casa com meu trabalho. A doutora Fernanda sorriu, daquele jeito profissional. E a Marlene manteve a casa, criou seus filhos, cuidou de tudo para que o senhor pudesse trabalhar tranquilo. Isso também é trabalho, senhor Reinaldo. E a lei reconhece isso. Ele olhou para mim, desesperado. Marlene, a gente pode conversar antes. Só nós dois? Eu suspirei. Pode. A doutora Fernanda saiu deixando os papéis. A gente ficou ali, na sala que eu tinha limpado e decorado tantas vezes, olhando um para o outro. Ele começou. Marlene, eu sei que errei, sei que fui idiota, mas divórcio, depois de 40 anos? Eu cruzei os braços. Foi você que disse que estava cansado de me sustentar, então estou te libertando desse peso. Ele passou a mão no rosto. Eu não quis dizer aquilo. Mas disse, e doeu. Doeu muito, Reinaldo, e me fez abrir os olhos para tanta coisa. Ele tentou se aproximar, mas eu dei um passo para trás. Marlene, me dá uma chance de consertar isso. Eu balancei a cabeça. Não tenho que consertar. Você me mostrou exatamente o que pensa de mim, e eu não vou mais viver assim. Não vou mais ser invisível, não vou mais valer nada. Ele começou a chorar, e eu fiquei surpresa porque nunca tinha visto o Reinaldo chorar. Você sempre valeu, ele disse entre soluços. Eu que fui um idiota de não mostrar isso. Eu senti meus olhos arderem, mas não deixei as lágrimas caírem. Tarde demais, Reinaldo. Os próximos dias foram difíceis. Ele tentou de tudo. Flores todo dia. Bilhetinhos, mensagens. Tentou fazer comida, mas queimou tudo. Tentou limpar a casa, mas fez uma bagunça pior. Era quase cômico se não fosse trágico. Ele estava percebendo, do jeito mais difícil, tudo o que eu fazia. Tudo que ele nunca tinha valorizado. A dona Conceição ligou para mim. Marlene, eu conversei com meu filho. Ele está arrependido de verdade. Eu suspirei. Eu sei, dona Conceição. Mas arrependimento não apaga 40 anos de desrespeito. Ela ficou em silêncio por um momento. Você está certa. Você está fazendo o certo. Eu só queria que você soubesse que eu estou do seu lado. Sempre vou estar. Aquilo me emocionou. Ter o apoio da sogra, num momento desses, significava muito. Os filhos também começaram a entender melhor. A Patrícia veio me visitar. A gente conversou por horas. Ela chorou, pediu desculpa por não ter percebido antes como era a relação entre eu e o pai. Mãe, eu sempre achei que vocês eram felizes, que era um casamento normal. Eu segurei a mão dela. Filha, eu também achava. Ou melhor, eu fingia que achava. Porque era mais fácil do que admitir a verdade. Ela me abraçou forte. Eu te admiro, mãe. Coragem é isso. Recomeçar aos 62 anos. E era isso mesmo que eu estava fazendo. Recomeçando. Assinei os papéis do divórcio. O Reinaldo demorou, tentou negociar, mas no final assinou também. A casa foi colocada à venda. A gente ia dividir o dinheiro. Meio a meio. Com a minha metade, mais o dinheiro que eu tinha guardado da casa da minha mãe, eu ia poder viver tranquila. Não ia ser rica, mas ia ser independente. Finalmente. Aluguei um apartamento pequenininho em Pinheiros. Um apartamento só meu. Kitnet, mais arrumadinho, num prédio com porteiro, seguro. Decorei do meu jeito. Comprei umas plantinhas, uns quadrinhos. Deixei tudo do jeito que eu sempre quis, mas nunca pude porque o Reinaldo não gostava. Pela primeira vez em décadas, eu me senti em casa. De verdade em casa. O divórcio saiu. Foi rápido porque não teve briga por guarda de filho, essas coisas. Os meninos já eram adultos, independentes. Foi só a divisão de bens mesmo. E quando tudo estava finalizado, quando eu estava oficialmente solteira de novo, eu respirei aliviada. Livre. Finalmente livre.
Uns meses depois do divórcio, eu encontrei o Reinaldo na rua. Por acaso. Ele estava saindo do mercado. Eu estava entrando. A gente ficou meio sem jeito. Oi, ele disse. Oi, eu respondi. A gente ficou ali, parado na calçada, sem saber o que falar. Até que ele disse: Você está diferente, mais bonita. Eu sorri. Estou feliz. Faz diferença. Ele abaixou a cabeça. Marlene, eu levantei a mão. Não precisa, Reinaldo. Já passou. Fica bem. E entrei no mercado. Hoje, 2 anos depois de tudo isso, eu tenho uma vida que eu nunca imaginei ter. Voltei a estudar. Fiz um curso de confeitaria, que era uma coisa que eu sempre quis fazer, mas nunca tive oportunidade. Agora eu faço bolos e doces por encomenda. Não é para ficar rica, mas é um dinheirinho extra e, mais importante, é uma coisa que eu faço porque eu gosto. Porque eu escolhi. Fiz novas amizades. Entrei num grupo de caminhada de senhoras. A gente se encontra 3 vezes por semana no parque, caminha, conversa, ri. São mulheres incríveis, cada uma com sua história. E é bom trocar, é bom ver que não estou sozinha. Os filhos me visitam sempre. Eles ficaram orgulhosos de mim, de ter tido coragem de recomeçar. A Patrícia me disse uma vez: Mãe, você é minha inspiração. Me ensinou que nunca é tarde para buscar a felicidade. Isso não tem preço. O Reinaldo? Soube por alto que ele está morando sozinho num apartamento pequeno, que anda meio largado, que engordou bastante. Come na rua todo dia porque não sabe cozinhar. A casa vive uma bagunça. Os filhos falam que ele reclama de solidão. Uma vez ele mandou mensagem perguntando se a gente não podia tentar de novo. Eu nem respondi. Não tenho raiva dele, mas também não tenho mais nada. É como se aquela Marlene que foi casada com ele fosse outra pessoa. Eu sou outra agora. E essa nova Marlene não aceita migalhas. Não aceita ser invisível. Não aceita valer menos. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que a gente ensina as pessoas como nos tratar. Eu ensinei o Reinaldo que ele podia me desrespeitar, que ele podia me diminuir, que ele podia me tratar como peso. Eu ensinei isso aceitando quieta durante 40 anos. Mas também aprendi que nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para se valorizar. Nunca é tarde para recomeçar. Teve uma época que eu achava que não ia conseguir sobreviver sem o Reinaldo, que eu precisava dele, que sem ele eu não era nada. Mas a verdade é que sempre fui eu que segurava tudo. Sempre fui eu que mantinha aquela casa, aquela família funcionando. Ele é que precisava de mim, não eu dele. E hoje, quando eu acordo no meu apartamentinho, quando eu faço meu café do jeito que eu gosto, quando eu escolho o que eu vou fazer no meu dia sem ter que dar satisfação para ninguém, eu agradeço. Agradeço por aquele dia que ele gritou comigo, porque foi aquele grito que me acordou. Foi aquele desrespeito que me libertou. A dona Conceição continua sendo minha amiga. A gente se encontra para tomar café, para conversar. Ela pede desculpa toda vez pelo filho. E eu digo toda vez que não precisa. Que cada um é responsável por seus atos. Que ela sempre foi boa comigo. E é verdade. Outro dia eu estava no parque, caminhando com minhas amigas, e uma delas me perguntou: Marlene, você se arrepende de ter ficado casada há 40 anos? De não ter saído antes? Eu pensei bastante antes de responder. Olha, se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu fizesse diferente. Talvez eu não tivesse aceitado tantas coisas. Mas eu não me arrependo, não. Porque daquele casamento vieram meus 3 filhos, que são a melhor coisa da minha vida. E porque todas aquelas experiências, ruins e boas, me trouxeram até aqui. Me fizeram quem eu sou hoje. E hoje eu gosto de quem eu sou. E é verdade. Eu gosto de quem eu me tornei. Gosto dessa mulher que olha no espelho e não se vê mais apagada. Gosto dessa mulher que sabe o valor que tem. Gosto dessa mulher que não tem medo de estar sozinha porque descobriu que sozinha não significa solitária. Tem dias difíceis? Tem. Tem dias que bate uma saudade boba, não do Reinaldo, mas da ideia de ter uma família, uma casa cheia. Mas aí eu lembro de como era de verdade. Lembro da solidão que eu sentia mesmo estando casada. E aí passa. Esses dias eu recebi uma mensagem da Patrícia. Ela estava com um problema com o marido dela.
Nada muito grave, mas estava chateada. A gente conversou, eu dei uns conselhos, e no final ela me disse: Mãe, obrigada. E obrigada também por me ensinar a não aceitar desrespeito. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Aquilo encheu meu coração, porque eu percebi que minha história não era só sobre mim. Era sobre todas as mulheres que se anulam, que se apagam, que aceitam menos do que merecem. E era sobre mostrar que é possível mudar. É possível recomeçar. Então, para você que está me ouvindo agora, seja você homem ou mulher, mas principalmente se você é mulher, se você está num relacionamento onde não é valorizada, onde é tratada como invisível, onde seu trabalho, sua dedicação, seu amor não são reconhecidos, saiba, você vale muito. Você vale muito mais do que te fazem acreditar. E nunca, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher você mesma, para se colocar em primeiro lugar. Eu tinha 62 anos quando resolvi mudar minha vida. 62. E se eu consegui, qualquer um consegue. Não é fácil. Não vou mentir dizendo que é. Tem medo, tem insegurança, tem noites de choro. Mas do outro lado tem liberdade. Tem paz. Tem a chance de descobrir quem você realmente é quando não está vivendo para agradar os outros. O Reinaldo aprendeu, do jeito mais doloroso, o que tinha perdido. Ele me liga de vez em quando, sempre com alguma desculpa. Que não sabe fazer não sei o quê, que não acha não sei onde. E eu ajudo, porque não sou rancorosa, mas sempre deixo claro. Sou uma amiga ajudando, não a mulher dele voltando. Essa mulher não existe mais. E sabe de uma coisa engraçada? Outro dia eu encontrei um senhor muito gentil no grupo de caminhada. Seu Antônio. Viúvo, 70 anos, um amor de pessoa. A gente tem conversado bastante, saído para tomar café depois das caminhadas. Não sei se vai dar em alguma coisa e nem estou preocupada com isso. Mas é bom. É bom ter companhia. É bom ter alguém que te trata com respeito, com carinho, que valoriza a sua presença. E se não der em nada, tudo bem também. Porque eu aprendi que eu não preciso de ninguém para ser feliz. Eu já sou feliz sozinha. Uma companhia boa é um bônus, não uma necessidade. Esses dias o Rafael, meu caçula, me ligou. Ele e a esposa estão esperando o primeiro filho. Eu vou ser avó. E ele me disse: Mãe, quando meu filho nascer, eu quero que você me ensine a valorizar a minha esposa, para eu nunca ser com ela o que o pai foi com você. Eu chorei. Chorei de emoção. Porque ali eu vi que minha história, meu sofrimento, minha coragem de recomeçar, tinham servido de lição. Tinham mudado não só a minha vida, mas a forma como meu filho ia viver a dele. E é isso que eu quero deixar de mensagem. Sua história importa. Seu sofrimento não é em vão se você tirar lição dele. Se você usar ele para crescer, para mudar, para inspirar. Eu passei 40 anos invisível. Mas hoje, minha história está sendo ouvida. E se ela tocar uma pessoa, se ela ajudar uma mulher a ter coragem de recomeçar, então valeu a pena. Valeu cada lágrima, cada noite difícil, cada momento de medo. Quando eu olho para trás, eu vejo que aquele grito do Reinaldo, "Tô cansado de te sustentar por 40 anos", foi o melhor presente que ele podia ter me dado. Porque me acordou, me tirou da zona de conforto, me obrigou a olhar para minha vida de verdade e decidir se era aquilo que eu queria. E não era. Definitivamente não era. A fala da Dona Conceição, "Você não faz ideia do que acabou de perder", era verdade. Ele não fazia ideia. Perdeu uma mulher dedicada, trabalhadora, que mantinha a vida dele funcionando. Perdeu os almoços de domingo, a casa cheirosa, a roupa passada, o conforto de ter alguém cuidando de tudo. Mas, principalmente, perdeu a chance de ter ao lado dele uma companheira feliz, realizada, valorizada. Porque se ele tivesse me valorizado, se ele tivesse me respeitado, a gente podia ter envelhecido junto de um jeito bonito. Mas ele escolheu o desrespeito. E agora vive com as consequências. Eu, por outro lado, ganhei. Ganhei minha liberdade. Ganhei minha autoestima. Ganhei minha vida de volta. Descobri que sou capaz, que sou forte,
que sou muito mais do que eu achava que era. E isso ninguém tira de mim nunca mais. Então é isso, minha gente. Essa é minha história. A história de como eu, Marlene, aos 62 anos, depois de 40 anos de um casamento onde eu era invisível, tive a coragem de recomeçar, de escolher a mim mesma, de provar que nunca é tarde para ser feliz. E você que está me ouvindo até agora, o que faria no meu lugar? Já passou por algo parecido? Conhece alguém que está passando? Conta aqui nos comentários. Vamos conversar, vamos nos apoiar, porque juntas a gente é mais forte. Juntas a gente consegue mudar nossas histórias. Se você gostou da minha história, se ela te tocou de alguma forma, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com aquela amiga que precisa ouvir isso. E lembra, você vale muito. Nunca se esqueça disso. Um beijo no coração de cada uma de vocês e até a próxima história.